1 de Pedro 2, 9 e 10. Assim diz a palavra do Senhor. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Oremos ao nosso Deus. Bendito Deus, eterno Pai, damos toda a glória ao Teu nome, ó Deus, porque não há outro Deus além de Ti. E, ó Pai, nós precisamos da Tua graça, ó Deus, para podermos ser vitoriosos nos desafios, ó Deus, que nós enfrentamos nesta vida. Nós somos o Teu povo, ó Deus, lavado pelo sangue do Cordeiro. E a vida neste mundo, Senhor Deus, é caracterizada por grande sofrimento e provação. Mas a Tua palavra diz que Cristo demonstrou grande amor ao fazer de nós filhos de Deus. E nós sabemos quem somos, e das mãos do Senhor ninguém nos arrebata. Pai, fala ao nosso coração nessa noite, abençoa a nossa vida, alimenta-nos, ó Deus. Ajuda-nos, Senhor, a experimentar as bênçãos maravilhosas que o Senhor tem para nós, para que nós, conscientes da nossa identidade, da nossa missão e da grande transformação que operaste em nós, sejamos abençoados e frutíferos, mesmo vivendo em dias tão desafiadores, dias tão difíceis, dias nos quais o nome do Senhor é rejeitado. Fala conosco, Deus, e abençoa a nossa vida. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. A igreja pode sentar-se. Queridos irmãos e irmãs, vida cristã não é sombra e água fresca. Vida cristã não é colônia de férias. Até uma música antiga de um grupo precioso que nós ouvimos no Brasil, que ele diz: calmo, sereno e tranquilo, sinto descanso neste viver. A música é belíssima. Mas se nós analisarmos a realidade da nossa vida cristã, nós certamente reconheceremos que todos nós que desejamos seguir a Cristo com fidelidade, enfrentamos grande batalha, grande luta e grande conflito. Nós enfrentamos uma luta contra o inferno e contra os demônios que tentam se nos opor. Nós enfrentamos luta contra o espírito deste mundo, que quer nos desviar de Deus e quer ofender a Deus a todo instante. Nós enfrentamos luta contra a nossa própria carne, que muitas vezes quer nos enganar e nos afastar de Deus. Paulo disse em 2 Timóteo 3,12 que todo aquele que quiser viver piedosamente em Cristo Jesus será perseguido. E disse em Filipenses 1,29 que a nós nos foi dada a graça de não somente crermos em Cristo, mas de padecermos por Ele. Então, se você está sofrendo, se você está passando por perseguição, se você está passando por grande luta, não se desespere. O Senhor Jesus nos assegurou que neste mundo nós teríamos aflições, mas Ele disse: tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Eu conheci um grande pastor de uma capital brasileira que já não vive mais, que o reverendo Antônio Elias chegou para ele e disse: e aí, meu filho, você está enfrentando alguma perseguição? E aquele pastor: não, está tudo bom comigo, sombra e água fresca, eu estou na bênção, reverendo. Então o reverendo disse para ele: então você não está vivendo uma vida piedosa. Porque a palavra diz que todo aquele que vive uma vida piedosa vai ser perseguido. É por isso que nós enfrentamos grande luta, irmãos. E Pedro escreve esta carta aos cristãos da dispersão, que estão sendo tremendamente perseguidos pelos judeus e pelos romanos.
E Pedro diz que se eles estão sendo perseguidos porque são fiéis ao Senhor, eles não deveriam se desanimar. Ele diz: vocês não devem ser perseguidos por serem bandidos, salafrários, maus pagadores ou pessoas que dão mau testemunho. Mas se vocês estão sendo perseguidos por causa de Jesus, vocês têm que se alegrar. E nesse capítulo de número 2, ele chama esses crentes a despojar-se do pecado e firmar-se na pedra angular que Deus fundamentou para sustentar o seu povo, que é Jesus. E aí ele diz que o próprio Jesus foi rejeitado. Ele diz aqui no versículo 6: pois eis que está escrito na Escritura, eis que põe em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem não crer nela não será de modo algum envergonhado, quem crer nela. Para vós outros, portanto, os que credes, Cristo é a preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram. Essa veio a ser a principal pedra angular, e pedra de tropeço, e rocha de ofensa. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes, para o que também foram postos. Ele está dizendo que este mundo rejeita a Cristo, a pedra fundamental, a pedra angular, sobre a qual a igreja de Cristo é edificada. E quem rejeita essa pedra não pertence aos eleitos de Deus. E ele diz que no lugar de viver como as pessoas deste mundo que rejeitam a Deus, nós que fomos salvos por Jesus, vamos experimentar uma vida abençoada. E aqui Pedro então começa a falar nos versículos 9 e 10 ao nosso coração, sobre as consequências da obra de Cristo. Nós fomos edificados sobre essa pedra angular que é Jesus. Ele é a pedra, e quem está fundamentado nele nunca vai sucumbir. Já que fomos salvos pela obra desta grande pedra, ele quer então influenciar a nossa vida e nos abençoar, para que sejamos vitoriosos nos dias difíceis que vivemos, no meio das lutas que enfrentamos. Este texto então nos apresenta as consequências da obra de Cristo. E a primeira consequência da obra de Cristo que nós vemos neste texto é uma nova identidade. A primeira consequência da obra de Cristo em nossa vida é que ela nos dá uma nova identidade. Diz o texto aqui no versículo 9, você vai ler comigo até o nome de Deus, no versículo 9. Vamos ler comigo todos juntos? Vamos lá? Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Nós temos uma nova identidade. Vós, porém, uma conjunção adversativa junto com o pronome que se refere ao povo de Deus, de maneira contrária a estes que rejeitam a Cristo. Vocês têm uma nova identidade. E Pedro começa a dizer: vocês são raça eleita. O povo de Israel no Antigo Testamento era a raça do povo eleito, mas agora a igreja de Jesus é a raça eleita, é o povo de Deus. O que o texto está dizendo é que se você está em Cristo Jesus, é porque Deus soberanamente te escolheu. Você não veio a Cristo pela sua própria habilidade. Você não tinha capacidade de vir a Jesus. Você estava morto nos seus delitos e pecados, e era um filho da ira, e vivia debaixo da influência do príncipe da potestade do ar, o espírito que atua na vida dos filhos da desobediência. Mas se você foi salvo, foi porque o Senhor soberanamente te amou e te escolheu antes da fundação do mundo. Você já parou para pensar neste amor maravilhoso, que antes que Deus criasse o universo e este planeta, Ele pensou em você? Que amor maravilhoso é esse? Você faz parte de um povo eleito. Conheça a sua identidade. Mas o texto diz que você não é só um eleito, diz o texto que você é sacerdócio real. E o sacerdote no Antigo Testamento, os santos irmãos e irmãs, é aquele que adentrava a presença de Deus e representava o povo na presença de Deus. Uma vez por ano, o sumo sacerdote entrava no templo de manhã para oferecer expiação pelos seus próprios pecados. E ele então lançava o sangue sobre a tampa do propiciatório na arca, e aquilo significava que a ira de Deus era desviada da vida dele.
No fim do dia, então, com roupas limpas, ele entra para fazer expiação pelo pecado do povo. E expiação, amado irmão, significa um sacrifício que desvia a ira. Ele era o representante do povo na presença de Deus. Mas na prática também o sacerdote representava a Deus no meio do povo. Ele tinha que supervisionar tudo o que acontecia na vida do povo, para ver se o povo vivia em fidelidade. E o texto aqui está dizendo que nós somos sacerdotes do Rei Jesus. Você já parou para pensar no que significa isso? Isso significa duas coisas para você. Significa que você representa o Senhor Jesus neste mundo. Significa que quando você chega lá naquela repartição em que você trabalha, ou naquela escola em que você estuda, ou na empresa em que você está, que está entrando ali um sacerdote e uma sacerdotisa do Rei Jesus. A função do sacerdote era representar a presença de Deus no meio do povo. Quando alguém estava leproso, por exemplo, quem dava a sentença era o sacerdote. Ele era uma autoridade de Deus ali. Ele representa Deus, mas ele também representa o povo na presença de Deus. E se nós somos sacerdotes do Rei Jesus, nós temos que ser homens e mulheres de oração. Nós temos que orar pela nossa família, nós temos que orar pela nossa igreja, nós temos que orar pelos nossos colegas de trabalho, nós temos que orar pelo nosso país, nós temos que orar por todos aqueles que estão ao nosso redor. Preste atenção, você é representante do Rei Jesus. As pessoas vão conhecer o Senhor Jesus através de você. Você tem sido um bom sacerdote? Você tem sido uma boa sacerdotisa? Você tem dobrado os seus joelhos e orado pela sua família, pela sua igreja, pelos seus amigos, pelos seus colegas, clamando a Deus pela conversão deles? Você precisa saber a sua identidade. Você é um eleito, você é um sacerdote. Mas diante dos olhos de Deus, você também é a igreja nação santa, diz o texto. E a ideia de santo aqui, querido amigo e irmão, não é que você é totalmente perfeito. A palavra santo significa separado. Significa que você foi cortado do mundo e separado para Cristo Jesus. Isso significa que agora você não pode viver mais para agradar a sua própria carne. Porque você foi separado, agora você vai crescer em santificação. E porque o seu Deus é santo, 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 nós precisamos crescer em santidade todos os dias da nossa vida. Pedro, no capítulo anterior, versículo 16, diz: porque escrito está, sede santos, porque eu sou santo. Na nossa justificação e na nossa salvação, meus irmãos, Deus nos tira da lama. Ele nos separou. Ele tirou você da lama podre do pecado desse mundo. E agora na santificação Ele está tirando a lama de você. Você não pode agarrar a lama. Eu amo tanto essa lama, que sujeirinha maravilhosa. Não! O esfregão vai ser mais forte. Então, em nome de Cristo Jesus, confesse os seus pecados. Peça a Deus graça e que o Senhor te visite com a bênção da santificação para a honra e para a glória do nome de Jesus. Conheça a sua identidade. O texto diz que além de ser um povo eleito, uma nação de sacerdotes, um povo santo, o texto diz que nós somos povo de propriedade exclusiva de Deus. Você é de Jesus. Você tem que olhar no espelho de vez em quando e falar: ei, você já não se pertence mais. Você não pode fazer o que se lhe dá na cabeça. Você não pode fazer o que o mundo diz para você fazer. Todo mundo faz assim. Cristo comprou você com o sangue dele. Você precisa conhecer a sua identidade. Você sabe que é eleito antes da fundação do mundo? Você sabia que é um sacerdote e uma sacerdotisa de Jesus? Você sabia que faz parte de uma nação santa? Você foi separado, você não vive do mesmo jeitão do mundo.
E você não se pertence mais, não faz o que se lhe dá na cabeça. Você foi comprado pelo sangue de Cristo e agora tem que viver para agradá-lo e servi-lo todos os dias da sua vida. Conheça a sua identidade. A primeira consequência da obra de Cristo, que o texto nos diz, é que Ele nos dá uma nova identidade. Queridos amigos e irmãos, e quando Satanás quer nos fazer pecar, ele quer que nós questionemos a nossa identidade. Ele diz assim: se vira, você tem que buscar o seu próprio prazer. Deus não está preocupado com você. Será que Ele te ama? Lembra do Senhor Jesus jejuando 40 dias, está no deserto, tem fome. Satanás chega para ele e diz: se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Satanás vai na identidade. 40 dias antes o pai tinha dito: este é o meu filho amado, no qual eu tenho todo o meu prazer. 40 dias depois, Jesus está com fome. Satanás diz: será que você é filho de Deus mesmo? Se Deus te amasse, Ele ia te deixar com fome desse jeito? Te vira, cara, você tem poder, transforma essas pedras em pães. Ele leva Jesus para o pináculo, o ponto mais alto de Jerusalém, do templo. Se você é filho de Deus, pula. A Bíblia não diz que aos seus anjos dará ordem a teu respeito para que te guardem no teu caminho? Eles te sustentarão nas suas mãos para não tropeçares em alguma pedra. Satanás ataca na sua identidade. Você queria tanto casar com o moço da igreja, Deus não te deu um marido, sai aí na rua e pega qualquer um mesmo. Deus não está preocupado com você não. Se você não se virar, Deus não vai cuidar de você. Você lutou tanto, estudou tanto, nunca chegou no posto que queria. Agora você pode agradar alguém ali e receber uma propinazinha por trás. Recebe a propina, depois Deus te perdoa. Não tem problema não. É assim que o diabo faz. Fique ligado. Para vencer o pecado, você precisa saber quem você é. Certa vez, um grupo de escravos americanos estava indo trabalhar no campo, e a maioria deles chorando, entristecidos, mas um deles que tinha sido convertido, também voltaram tristes do campo de trabalho, e ele voltava cantando: sublime graça do Senhor. E o interlocutor, um homem branco, perguntou para ele: por que você não está triste como os demais? Ele disse: eu fui capturado, mas na minha nação africana, eu sou um príncipe. Eu sou filho de um rei. E nesse país eu aprendi que um rei morreu por mim. E já que eu sou filho do rei, e sou filho do rei eterno, eu não posso andar cabisbaixo. Mesmo na tribulação, eu preciso ser agradecido. Só consegue vencer a angústia e a tribulação aquele que tem consciência da sua própria identidade. Hoje eu ouvi uma música de Ademar de Campos que eu acho maravilhosa. Ele canta 2 versículos que o pastor Camargo leu nesta noite. Romanos 6,14 e Romanos 6,11. A música diz assim: porque estás debaixo da graça e não debaixo da lei, o pecado jamais terá domínio sobre vós, sobre vós. E aí ele canta Romanos 6,11: considerai-vos mortos ao pecado e vivos para Deus. Se o pecado vier, você fala: ei, já morri para você, você está viúvo, eu estou vivo para Deus, casei com Jesus, não dá para abandonar o meu Senhor.
quando você tem consciência da sua identidade, você tem vitória contra o pecado. Uma vez, irmãos, eu aconselhei uma pessoa que estava vivendo um momento de grande dificuldade. E ela morava num 15º andar. E ela estava enfrentando grande luta no seu trabalho. E passando por grande opressão. E ela morava num apartamento que nem tinha tela. E ela disse que chegou na janela e ouviu uma voz falando assim no ouvido dela: acaba logo com isso. Pula. Para que ficar nesse sofrimento? E pela graça de Deus, essa pessoa olhou para o lado e falou assim: sai daqui, diabo. Eu te repreendo em nome de Jesus. Minha vida pertence ao Senhor. Ele me comprou com o sangue dele. Eu nunca vou atentar contra a minha vida. Saiba quem você é. Saiba o quanto Cristo te amou. Reconheça a sua identidade. E você vai passar firme pelas tribulações. Você é eleito antes da fundação do mundo. Você é um sacerdote, uma sacerdotisa de Jesus neste mundo. Você foi separado para o Senhor. Você é propriedade de Deus. O diabo não manda em você. O pecado não reina na sua vida. Você não precisa fazer o que este mundo quer. Você foi comprado por preço de sangue das mãos do Senhor. Ninguém arrebata você. Pode dar um aleluia calvinista aí, Diego! Louvado seja o nome do Senhor. A Deus toda a glória, amados irmãos. Primeira consequência da obra de Cristo, uma nova identidade. Lembre-se de todo dia de quem você é, e você terá vitória contra o pecado, contra este mundo e contra o diabo. Pastor, que bênção maravilhosa! Que outra consequência a obra de Cristo traz para a minha vida? Em primeiro lugar, uma nova identidade. Em segundo lugar, uma grande missão. Segunda consequência da obra de Cristo na nossa vida é que nós temos uma grande missão. Nós vamos ler agora o versículo 9 inteiro. Vamos ler comigo todos juntos? Vamos lá? Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, todos comigo, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou. A fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Essa palavra usada para virtudes no grego significa literalmente os atos gloriosos e salvadores. Você foi chamado, diz o texto, depois de reconhecer a sua identidade, para proclamar, para anunciar, para dizer ao mundo inteiro as virtudes, para contar as grandes obras de Jesus, daquele que te chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Cada um de nós, já que é um sacerdote, foi chamado para dizer ao mundo inteiro que Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. É por isso, querido amigo e irmão, que ninguém pode dizer que pregar o evangelho é a missão do pastor, porque ele é pago para isso. O pastor é sustentado para alimentar você, para capacitar você, sim, para pregar o evangelho, mas para motivá-lo. Mas essa missão de proclamar as virtudes, os atos salvadores e gloriosos de Jesus é sua. Se você foi salvo e tem uma nova identidade e é uma nova criatura, você foi chamado para pregar a grande obra salvadora de Jesus na sua vida. Eu gosto muito, irmãos, do que o apóstolo Paulo ensina quando fala para os coríntios, o que ele pregou lá em 1 Coríntios 3 e 4, ele diz: antes de tudo vos entreguei o que também recebi. Ou seja, ele não inventou a mensagem, ele está pregando a mensagem que veio do céu. Que Cristo Jesus morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. A mensagem que ele prega é bíblica.
E qual é o cerne dessa mensagem? Nós somos pecadores. Cristo Jesus morreu pelos nossos pecados. Deus amou o seu povo e mandou o seu Filho pagar o pecado na cruz. E todo aquele que se arrepender e crer em Cristo Jesus será salvo. Para pregar o Evangelho, você tem que falar que esse Deus santo que deveria ser adorado foi rejeitado. Nós homens pecamos contra esse Deus e merecemos a sua ira. Mas esse Deus é Deus de amor e mandou o seu Filho para morrer na cruz em nosso lugar. Cristo morreu e pagou a nossa dívida e ressuscitou. E todo aquele que se arrepende dos seus pecados e crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus, tem a vida eterna, tem a justificação pela fé, tem a reconciliação com Deus Pai, é adotado como filho de Deus, tem um lugar garantido nos céus, tem paz com o Senhor e se torna a habitação do Espírito Santo de Deus. Você foi chamado para pregar essa mensagem, é missão sua. Paulo muitas vezes no livro de Atos, quando conta da conversão dele, fala muito. Ele diz quem ele era antes de Cristo, ele conta a sua história no judaísmo, ele conta o que Jesus fez por ele, apareceu a ele no caminho de Damasco e o salvou e o converteu. E depois ele conta quem ele se tornou, um ministro da nova aliança. E por isso ele dedica a sua vida a pregar o Evangelho. Você é capaz de fazer isso, contar quem você era antes de Cristo, contar o que Cristo fez na cruz por você e contar quem você é hoje depois que creu em Cristo Jesus. É uma metodologia bíblica. Você foi chamado para uma grande missão. Pregar aos pecadores que eles podem ser perdoados por Deus se crerem em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você tem cumprido essa missão? Há alguém na história da igreja do nosso país que me impressionou muito, que cumpriu essa missão. Nós costumamos falar muito de Simonton, e graças a Deus por isso ele foi um homem de Deus. Mas eu tenho profunda admiração, irmãos e irmãs, pela vida do reverendo George Whitehill Chamberlain. Chamberlain veio ao Brasil ainda jovem como um comportor e foi ordenado aqui junto com José Manuel da Conceição, foram os primeiros pastores ordenados da nossa igreja. E depois de ordenado, Chamberlain vai aos Estados Unidos fazer o seminário e volta para o Rio de Janeiro e logo vem para a cidade de São Paulo, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, no ano de 1869. Ele vem pastorear a primeira igreja presbiteriana de São Paulo, que hoje não está mais na nossa denominação, era a única igreja. E no ano seguinte, no ano 1870, ele e sua senhora, dona Mary Ann Annesley, resolvem começar uma escola evangélica nesse país, a escolinha americana, que começa na sala de dona Mary Ann. E naquela escolinha americana foi a primeira escola do Brasil, em que meninos e meninas estudaram juntos na mesma sala. Foi a primeira escola no Brasil em que negros e brancos estudaram juntos numa mesma sala. Reverendo Chamberlain tem um ministério precioso aqui em nossa cidade. Ele alcança a elite de São Paulo, aquelas senhoras da classe da elite, Antônia de Queiroz, Maria Antônia, todas aquelas ruas ali perto do Mackenzie, aquelas grandes famílias foram alcançadas pelo reverendo Chamberlain. E depois de 19 anos de um ministério muito profícuo em São Paulo, no ano de 1887, Chamberlain resolve entregar a igreja ao reverendo Eduardo Carlos Pereira, para ir para o interior. Depois de tanto sucesso em São Paulo, de grande influência, o imperador visitou a escola que eles fundaram. Preste atenção nisso. Ele larga a mão de tudo e vai pregar no interior de São Paulo e do Paraná, sendo missionário do sínodo, entre os anos 1888 e 1892. Depois de viajar como missionário, em 1892, ele vai para Cachoeira, no interior da Bahia, e até hoje tem uma igrejinha lá, onde ele pregou, uma das mais antigas da Bahia. Depois ele vai para a Feira de Santana. No ano 1894, ele passa aqui em São Paulo de novo, para a inauguração do edifício número 1 do Mackenzie, que fica entre ali a Itambé e a Maria Antônia. E ele volta para a Bahia e dedica sua vida pregando a Jesus. Perto dos anos de 1900, ele contrai um câncer. Ele vai para Atlanta. E os doutores dizem que já não há mais jeito. E ele diz, eu não quero morrer na América. Eu quero morrer no Brasil. O lugar onde Deus me chamou para servir. E ele volta para o Brasil. E dedica os seus últimos anos pregando aqui.
e falece no dia 31 de julho de 1902, na casa do seu filho, o reverendo Pierce Chamberlain, pastor da igreja presbiteriana da Bahia. E alguns anos atrás eu fui pregar numa conferência de aniversário da igreja da Bahia e me levaram ao cemitério e eu vi o túmulo do reverendo Chamberlain. Uma vida inteira dedicada numa nação que não tinha a sua própria língua para pregar o evangelho de Cristo Jesus, não buscando glória humana, mas se doando para falar de Cristo Jesus. O que você tem feito com a sua vida, meu querido irmão, minha querida irmã? Hoje, depois do sermão da manhã, nós costumeiramente, como fazemos lá em casa, conversamos sobre que fruto nós temos dado, sobre qual é o nosso legado. Se você tombasse hoje, que testemunho você deixaria? Para a glória de Deus, o que estaria escrito lá no seu epitáfio? Não acho que o pastor errou, o nome é epitáfio. Não, é epitáfio mesmo, tá bom? O que estaria escrito lá na sua tumba? Qual seria o seu testemunho? O que você deixaria? Você tem uma missão de proclamar a grande salvação que Jesus deu. Você vai prestar conta sobre isso. O que você tem feito com o evangelho maravilhoso que o Senhor te deu? Não é possível que você esteja se calando. Que você entenda que nunca ninguém amou você como Jesus te ama. E que a partir de agora, você se levante para dizer ao mundo inteiro que pecadores podem ser perdoados, se arrependerem de seus pecados e crerem que Cristo os amou e deu a vida na cruz para salvá-los. E não diga, Deus vai usar só o pastor, Deus vai usar só o presbítero, o seminarista. Não, Deus quer usar você. Você tem uma grande missão. Como diz o príncipe Hernandes, inarredável, intransferível, ineludível, inexpugnável. É sua, não dá para correr, irmãozão. Você tem que falar de Jesus. Que Deus nos use para pregar o evangelho, amém, meus irmãos? Coragem, minha irmã, coragem, meu irmão, anime-se, abra a sua boca, Deus vai colocar as palavras nela. E não se preocupe, meu querido professor, que foi pastor desta igreja, pregou nesse púlpito, reverendo Caneiras, dizia: nós não somos do departamento de admissão, nós somos do departamento de divulgação. Você só tem que anunciar. Se a pessoa disser não quero, não fique chateado. Quem converte ao Espírito Santo não é você. Você tem que proclamar as virtudes. Quem salva é Deus. Anuncie o evangelho. Que Deus te use para que muitas pessoas conheçam o Salvador, para a honra e para a glória do nome de Jesus. Amém. Que grande salvação Jesus nos deu. Pastor, que outra consequência dessa salvação pode atingir a minha vida? Primeira delas, nós temos uma nova identidade. Segunda, uma grande missão. Mas em terceiro lugar, uma grande transformação. Terceira consequência da obra de Cristo é uma grande transformação. Versículo de número 10. Eu vou ler uma vez, você segunda vez. Vós sim que antes... Vou começar no final do 9. As virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Vocês leiam 10, 1, 2, 3, vamos lá. Vós... Queridos irmãos e irmãs, Pedro joga com as palavras. E ele lança mão de um artifício literário, de uma figura de linguagem hebraica chamada paralelismo. Ele brinca aqui com paralelismos antitéticos e sinonímicos. E ele fala quem nós éramos e quem nós somos agora. Ele diz que nós éramos trevosos.
Você fala, pastor, mas eu nunca me vesti que nem José do Caixão. E não, mas mesmo assim você era filho do cão antes de ter Jesus. Filho do lapeta. Por mais que você queira dizer que não, a Bíblia diz que era. Você era trevas, diz o texto. Mas diz o texto mais, que você não era povo. Então você era um trevoso e era um apátrida. Você era um despatriado do céu. Mas diz o texto que além de ser um trevoso e um apátrida, você era um desmisericordiado. E aí talvez eu criei um neologismo agora. Um desmisericordiado, né? Você não tinha alcançado misericórdia. Só que Cristo entrou na sua vida. E aí ele diz que você, que era um trevoso, passou a ser um iluminado. Ele diz aqui, olha, ele vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, uma luz incomparável. Você contemplou a glória de Deus na face de Cristo. Ele diz aqui que você era um apátrida, mas agora você foi repatriado. Vós que não erais povo, mas agora sois povo de Deus. Você que era um desmisericordiado, agora você é um alcançado. Ele diz, vós que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Meus irmãos, nós experimentamos uma grande transformação. Não é possível que nós continuemos a cometer os mesmos pecados de outrora. Nós devemos viver uma vida transformada. Não dá para xingar palavrão igual você xingava antes. Não dá para viver se prostituindo igual você vivia antes. Não dá para viver como escravo de vícios como você vivia antes. Se você verdadeiramente é de Cristo Jesus, a sua vida foi transformada. Você era das trevas, agora é da maravilhosa luz. Você não era povo, agora é povo de Deus. Você não tinha misericórdia, agora Deus colocou o coração dele na sua miséria e não vai te dar o que você merece. Você tem que viver como alguém que foi transformado. Irmãos, e uma das piores coisas que acontecem é quando um ímpio repreende um crente, por causa do seu mau testemunho. Ainda ontem eu preguei de manhã aqui na reunião de oração às 8, e à noite na reunião de oração dos nossos adolescentes com os adolescentes da igreja Betel da Zona Norte. Era sobre namoro. Então, eu falei um bocado de coisa, preguei um texto bíblico e depois eles me bombardearam que nem no ia aí pastor. Cada um mandava a pergunta que queria. Alguns falam assim, calma que vocês estão apertando sem me abraçar. Eles mandaram perguntas de todo tipo, foi uma benção. Mas eu contei para eles um testemunho que muito me envergonhou e me entristeceu. Quando eu era um jovem adolescente, eu fui morar na casa dos meus tios em Brasília. E meus primos tinham uma banda de música que não era para a glória de Deus. Eles me chamaram para ajudar, eles me pagavam dinheiro. E havia festas, shows e muita coisa. Formosa, interior de Goiás, Brasília, Distrito Federal, viajava muito. E infelizmente, naquele ano eu me afastei dos caminhos do Senhor. E eu me lembro como um tapa na cara, como se fosse hoje. Havia uma menina na rua, que era uma das igrejas presbiterianas do bairro, e infelizmente ela namorava todos os rapazes da rua. Ela já tinha beijado quase todos os rapazes da rua. E nós estávamos na rua jogando bola, depois sentamos lá, e passou um moço que era um crente da Assembleia de Deus, sempre passava lá. E ele estava voltando da vigília. Eu não vou falar o nome da moça tal qual não, tá bom? Fique tranquilo. E aquele rapaz passou e meu primo virou para mim e falou assim, ó, esse aí é um crente de verdade. Não é igual você e a Francisca.
Irmão, foi como um tapa na cara, teria sido melhor. Eu larguei tudo que estava fazendo, fui para dentro do quarto e dobrei meu joelho e falei: Jesus, não dá para continuar desse jeito. Eu preciso mudar de vida. Se eu tiver que ser uma bênção na vida da minha família, eu tenho que viver como quem foi transformado. E ali o Senhor começou a me aguilhoar. E 3 meses depois eu voltei para a igreja. E 2 meses depois Deus me chamou para o ministério. E para a glória de Deus eu pude dar testemunho para eles. Mas as pessoas do mundo diriam a mesma coisa de você? Algum tempo atrás eu aconselhei alguém que estava dando testemunho no trabalho e falaram de uma moça: essa aí é crente, mas namora todo mundo que está aqui. As pessoas veem alguma diferença na sua vida? Jesus diz que você conhece a árvore pelos frutos que ela dá. Não venha me dizer que você é convertido se você está vivendo na prática do pecado. O que você precisa fazer é se arrepender hoje, confessar o seu pecado, pedir o perdão de Deus e dizer: Jesus, transforma a minha vida. E quando você começar a viver como crente, então nós poderemos dizer que você é de Cristo Jesus, porque você já não vive mais como escravo do pecado. Você chegou à maravilhosa luz. Você faz parte do povo de Deus. Você alcançou misericórdia. Alguma coisa na sua vida que tem envergonhado o nome de Jesus? Nessa noite você está sendo chamado ao arrependimento. Confesse hoje o seu pecado. Diga: Senhor, me perdoa. Eu tenho sido frouxo demais. Eu tenho querido agradar o mundo demais. Eu estou aceitando, não, esse mundo é assim mesmo. É o mundo da gaysificação. Então eu não vou ter problema não. Eu vou cair nessa onda aí. Eu vou aceitar todo tipo de coisa. Você acha que agrada a Deus esse tipo de atitude que você está tendo? Você precisa se arrepender do seu pecado e crer que Jesus Cristo pode perdoar qualquer pecado que você tenha cometido. Que o Senhor te visite com transformação nessa noite, em nome de Jesus, amém? Quais são as consequências da obra de Cristo que Pedro nos apresenta? Uma nova identidade, uma grande missão, uma grande transformação. Minha sincera oração nesta noite é que essas consequências da obra de Cristo sejam manifestas na minha vida, na vida da minha família, na vida de nossa igreja, para a honra e para a glória do nome de Jesus. E se todos nós reconhecermos que temos uma nova identidade, que temos uma grande missão e que somos verdadeiramente transformados, irmãos, ninguém poderá nos deter. Nós vamos nos levantar para fazer grande diferença nessa cidade. Há uma frase de John Wesley que eu li certa vez que me impacta muito. Ele dizia o seguinte: dá-me 100 homens que não amem a ninguém mais do que a Deus e não temam a nada mais do que o pecado, e com eles eu vou mudar o mundo. Dá-me 100 homens que não temam a ninguém, que não amem a ninguém mais do que a Deus e não temam a nada mais do que o pecado, e com eles eu vou mudar o mundo. E Deus usou John Wesley para mudar o seu mundo. Que eu e você amemos a Deus, odiemos o pecado e sejamos uma grande bênção nas mãos de Cristo Jesus. Que Deus use a sua vida para que muitas pessoas conheçam o Salvador. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.